Tudo bem, galera? Professor Alan Hirata, mais uma aula para vocês com um resumo agora, tá? Resumo de direitos sociais. Sempre lembrando que esses resumos partem do pressuposto que você já estudou a matéria, né, gente? Tá? Então isso aqui é o finalmente. É lá quase na boca da prova lá para você ver o resumo. Você pode ver antes para ver o que está pendente, aquele tipo de coisa que você precisa dar uma outra estudada e tudo mais. Mas o ideal é você já ter estudado bem a matéria. Quando tiver faltando pouco tempo, você dá aquelas pílulas assim com o essencial, beleza? Podemos? Sim? Quanto você posiciona aí, tá certo? Vou deixar isso aqui, ó. Nós vamos com o artigo 6º, tá? Muito bem. Enquanto você ajeita aí, eu desejo a você muita saúde e paz, muita alegria, muita felicidade, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, ó. Tudo de bom para você. Então, começamos aqui com o artigo 6º. Artigo 6º trata dos direitos sociais, tá? Tem que saber para sua prova eventualmente esses direitos sociais. Lembrando que moradia, alimentos e transporte, eles vieram depois. Eles vieram através de uma emenda, tá? Eles não são do texto original. Beleza? Dá uma olhada aqui. Isso. Vamos marcar aqui, artigo 6º. Uma frasezinha para a gente guardar esses direitos sociais. Lembra? Temos lápis demais. Temos lápis demais. E aí você guarda os direitos sociais. Ó, trabalho. Trabalho. Educação. Educação. Saiu. Moradia. Saúde. Lazer. Alimentos. Previdência social. Assistência aos desamparados. Proteção à maternidade e infância e segurança. Ó, e agora tem o transporte. Você pode usar para trabalho ou para transporte aí. Tudo bem? Para trabalho ou para transporte. Então você guarda o temos lápis demais e você consegue guardar todos esses direitos aí. Valeu? Tá? Bem importante aí esse artigo 6º. Sim? Vamos lá? Então, continuamos, né? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. É uma pergunta comum em prova, o cara falar assim, em caso de desemprego voluntário e involuntário. Não, só no caso de desemprego involuntário. Só no caso de desemprego involuntário, tá? Pediu a conta, não faz jus. Foi mandado embora por justa causa, não faz jus. Só no caso de desemprego involuntário tem o seguro-desemprego. Valeu?
Avançamos? Ah, o salário mínimo tem que garantir. Primeiro, ele é nacionalmente unificado. Nacionalmente unificado. Beleza? Nacionalmente unificado. Ah, mas no estado do Paraná tem um piso que é maior que o salário mínimo. Mas o mínimo é aquele, é nacional. Pode ser que dependendo do estado, ele fixe um valor maior. Tudo bem? Para garantir as necessidades básicas, tá? Para garantir as necessidades básicas, tá? Vamos fazer um outro macetezinho aqui para tentar marcar aqui. Ó, é só você lembrar do velhas TPM. E aí você guarda o que o salário mínimo tem que guardar. Tem que garantir. Velhas TPM, tá? Ó, vestuário, educação, lazer, higiene. Aí você vai copiando devagar, tá certo? Você vai na boa, tá? Vai aí. Vê se eu tô aparecendo. Tô. Então, vai na boa, copia, pausa e aí você vai avançando para você copiar bem, tá? Para não ter risco. Muito bem. Alimentação, saúde, trabalho, trabalho não, transporte. Transporte, tá? Esse já tinha lá. Previdência e moradia. Então, guarda aí o velhas TPM. Guarda o temos lápis demais e o velhas TPM. Sim? Beleza? Avançamos? Muito bem. Mudei de tela aqui. E diz que o salário mínimo é vedada a sua vinculação para qualquer fim. Tem até uma súmula vinculante, súmula 4 ou súmula 6, que fala que salvo nos casos previstos na Constituição. Tá? Mas a regra é você não vincular o salário mínimo. Como assim, Alan? Eu não posso, toda vez que aumentar o salário mínimo, aumentar o aluguel, aumentar o pãozinho, aumentar o transporte, porque senão o aumento do salário mínimo acaba sendo diluído. Então é vedado a sua vinculação. Bacana? Avançamos? Então vamos lá. Turno ininterrupto de revezamento. Tá? Então, às vezes, você vai ter que trabalhar no turno de revezamento. Cuidado que na prova ele vai colocar turno ininterrupto de revezamento. Em muitas provas aí de constitucional, o cara faz palavrinha que ele troca. Então você tem que estar muito atento a isso. Turno ininterrupto, tá? Então, tem época que você trabalha de dia, tem época que trabalha de noite, tem época que trabalha de madrugada. Complica o seu sono, complica a sua alimentação, tá? Quer dizer, você está acostumado a dormir tal hora ou a comer tal hora. Aí depois de 2 meses eles mudam isso. Quando você está começando a acostumar, eles mudam de novo. Então, se você trabalha em turno ininterrupto de revezamento, a sua jornada é menor. Sua jornada vai ser de 6 horas. Muito importante lembrar isso. Turno de revezamento, jornada de 6 horas. Salvo negociação coletiva. Tá? Então, eu posso trabalhar mais do que 6 horas? Posso. Posso ser obrigado a trabalhar mais de 6 horas. Mesmo trabalhando em turno ininterrupto de revezamento? Sim. Então, qual é a regra? Se eu trabalho em turno de revezamento, a minha jornada deve ser de 6 horas. Posso trabalhar mais? Posso, se o meu sindicato autorizar. Negociação coletiva.
O cara vai colocar na prova que individualmente ele pode. Não. Negociação coletiva. Guardamos? Muito bem. Tá. Repouso semanal remunerado. Qual é a ideia? No repouso, você ganha. Tá? Você ganha no período repouso. Tá? E assim. Você ganha por 220 horas. Só que você trabalha 196. Então você está ganhando o repouso semanal remunerado. Tá? Tá ganhando sem trabalhar. Beleza? Sim? Muito bom. Tá? Preferencialmente aos domingos. Semana passada mesmo eu fiz uma questão que falava que era sábado e domingo. Ou vem dizendo que é obrigatoriamente aos domingos. Tem categoria que precisa trabalhar aos domingos, tá? Então é preferencialmente. Grifa esse preferencialmente. Tudo bem? Avançamos? Então vamos lá. Hora extra, tá? A jornada normal é 8 diárias e 44 semanais, tá? 8 diárias e 44 semanais. Sou obrigado a trabalhar além disto. Eu vou ganhar no mínimo 50% a mais, tá? Esta é a pergunta padrão. Quanto que é a hora extra? Então é no mínimo 50%. Já vi questões colocando outros percentuais. Não vou nem falar para não grudar. Então é no mínimo 50%. No mínimo 50% sobre a hora normal. Ah, já vi numa prova falando que era 50%, porque aí é isso que você guarda. Essa parte aqui é a mais importante, tá? Os 50%. Aí você guarda isso e aí ele coloca isso. Não, é no mínimo 50%. É no mínimo 50%. Valeu? Avançamos? Férias. Você vai trabalhar, você trabalhou, você precisa descansar para se recuperar, tá? Só que o que as pessoas faziam? Para ter um troquinho para poder viajar, porque senão eles não tinham condição de viajar. Ah, ah, eles vendiam as férias. Para impedir que isso aconteça, você ganha 1/3 a mais, no mínimo, tá? 1/3 a mais do valor normal. Na hora da prova, eles vão trocar esse percentual. 1/3 a mais. 1/3 a mais. Vamos lembrar? Pelo menos 1/3 a mais? Sim? Vamos lembrar? Então tá bom. Me ajuda a te ajudar aí. Vamos gabaritar isso aí. Muito bem. Licença gestante. 120 dias. 120 dias. Esse prazo ele sempre troca em prova. Licença gestante, 120 dias. Tá? Cuidado lá. Existe uma lei que fala do. Como que é o nome da lei? Tem tipo um apelido. Empresa cidadã. Tá? Por esta lei, se a empresa aderir, a licença vai ser outro valor. Um outro período. E às vezes você já usufruiu desse período. Mas cuidado, para nossa prova, licença gestante, 120 dias. Tudo bem? E a licença paternidade é na forma da lei. Tá? 120 dias, maternidade e a paternidade na forma da lei. Já tem uma lei regulando isso. Mas para nossa prova, o que importa é o texto aqui, na forma da lei. Vamos marcar? Tudo bem? Então, avançamos.
Tá, o aviso prévio é proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias, tá? Cuidado esse período. Tudo bem? No mínimo 30 dias. Vamos lembrar disso para a prova? Já vi prova falando que é no máximo e já vi trocando os 30 dias. É no mínimo 30 dias. No mínimo 30 dias. Vamos lembrar disso? Tudo bem? Sim? Então, vou avançar. Não tem gueré-gueré, hein, gente? Nós vamos gabaritar isso aí. Me ajuda a te ajudar aí. Tá certo? Ó, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 anos de idade. Eu cheguei a falar que são 5 anos de idade, tá? Assistência gratuita do nascimento até 5 anos. Esse período de 5 anos eles trocam na prova, tá? Beleza? Até 5 anos, vira e mexe, cai isso na prova. Até porque o texto original colocava um outro período. Valeu? Avançamos? Que beleza. Tá. Já foi pro parágrafo único aqui, mas deixa eu falar do sétimo 29, tá? 29? Agora deu um branco aí, tá? Ó, então, vamos. Acho que é sétimo 29. Ó, houve o rompimento do contrato de trabalho, tá? Você tem 2 anos para entrar com a reclamatória trabalhista. E você pode reclamar os 5 últimos anos trabalhados. Seja trabalhador rural ou trabalhador urbano, tá? Seja trabalhador urbano ou trabalhador rural, tá? Você tem você pode reclamar os 5 últimos anos, você tem 2 anos para entrar com a reclamatória. Só para lembrar o dispositivo aqui, para não falar errado. Então, reclamatória sétimo 29 mesmo, tá? 2 anos podendo reclamar os 5 últimos anos. Tudo bem? Uma outra questão aqui. Você tem não vai ter diferença em razão de raça, cor, estado civil, sexo, estado civil, portador de deficiência, tá? Ou em razão do trabalho ser manual, técnico ou intelectual. É sétimo 30, 31 e 32 por ali. Tudo bem? Tá. Aproveitando que vai entrar o parágrafo único também é bem importante. Você vai ter que fazer 3 tabelas. Primeira tabela: direitos que o doméstico tem. Ou direitos que o doméstico já tinha. Então, existem alguns direitos que o doméstico já tinha. São os primeiros dispositivos lá do parágrafo único. Por exemplo, férias, 13º, salário mínimo, licença maternidade, licença paternidade. Então, esses direitos o doméstico já tinha. Aí, você vai ter que fazer uma outra lista com os direitos que o doméstico passou a ter a partir da lei. Tá? Por exemplo, FGTS,
por exemplo, seguro-desemprego. Então, são outros direitos. E aí, na hora da prova, eles vão inverter isso. Ah, mas você falou que são 3 tabelas. Sim. Porque tem alguns incisos que o doméstico não tem direito. Tá? Então, vejamos. Se você pegar o 7º, são 34 incisos. Se você pegar o parágrafo único do 34, tá? Parágrafo único do 34, do 34, o 37, parágrafo único, você vai ver, você vai encontrar aí uns 26 incisos. Então, os primeiros direitos que estão lá, o doméstico já tinha. Esses outros direitos que estão aqui embaixo, ele passou a ter a partir da lei. Tá? Então toma cuidado aí, eles vão inverter esses dois. E tem alguns incisos ainda que não são assegurados ao doméstico. Por exemplo, proteção em face da automação na forma da lei é um direito que o doméstico não tem. Tá? Então, bem importante você lembrar disso. Beleza? Tá. Outra coisa. Esse aqui, ó. Aqui eu consigo aqui. Vai. Eu vou aproveitar aqui. Você pode trabalhar a partir dos 16. Menor de 16 não deve trabalhar, tá? Menor de 16 não deve trabalhar, salvo a partir dos 14, entre 14 e 16, só se você for aprendiz. Entre 14 e 16, só se for aprendiz. E algumas atividades é a partir dos 18. Lembra? Se for NIP, noturno, insalubre ou perigoso. Tá? Aí noturno, insalubre ou perigoso. Tudo bem? Eu vou apagar mais aqui. Enquanto isso, você vai copiando aí. Tá? Tem um esquema de você usar outras páginas aqui, mas eu ainda estou aprendendo, então vou fazer isso aqui. Beleza? Então, guardamos aí parágrafo único. Tá? E o que eu acabei de falar é o 7º 33, tá? Artigo 8º, inciso 8º, tá? A, 8º, inciso 8º, a gente vai ver também é importante, mas esse segundo. Isso aqui é o princípio da unicidade sindical. Princípio da unicidade sindical. Na mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de um município, eu não posso ter mais de um sindicato. Na mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de um município, eu não posso ter mais de um sindicato, tá? Eu vou, tá?
escrever. Então, mesma base territorial, e não pode ser inferior, hein? A área de um município. Epa. Um município. Beleza? Mesma base territorial. Não pode ser inferior à área de um município. Um único sindicato. Artigo 8º, inciso 2º. Beleza? Artigo 8º, inciso 8º. Estabilidade do dirigente sindical. O dirigente sindical, ele tem estabilidade do registro da candidatura. Tá? Registro da candidatura. Já vi prova falando que é da eleição ou falando que é da posse. Não, do registro da candidatura. Esta estabilidade vai até um ano após o término do mandato. Isso se ele for eleito. Não foi eleito, rodou. Tudo bem? Essa estabilidade é para o dirigente e para o suplente. Suplente também tem estabilidade. Tá? Ele pode vir a perder isso? Pode. Tá? Se ele cometeu uma justa causa, que aqui eles chamam de falta grave. Se ele cometeu uma falta grave, ele vai responder por conta disso. Tá? E se eu colocar, vou ficar na frente, né? Tá? Falta grave. Cada cor aqui, um tipo de pergunta que pode vir na prova aí para os senhores. Tudo bem? Vamos mudar de tela só para ressaltar isso aqui, ó. Esse aqui é isso aqui, tá? Inciso 8º. Dispensa estabilidade do dirigente sindical. Valeu? Tudo bem? Então, de novo aqui. Tá. Para a gente fechar, olha aqui o dispositivo. Nas empresas com mais de 200 empregados, 200, vai ser feita a eleição de um para ele manter o entendimento com os empregadores. Tá? A empresa tem que ter mais de 200 empregados. Mais de 200. Tá? Não é para cada 200 que você elege um. Só vai ser eleito um. Outra coisa, esse cara não é dirigente sindical. E por ele não ser dirigente sindical, ele não tem estabilidade. Tudo bem, gente? Beleza? Fechamos mais uma aula. Ótimos estudos para você e beija muito.